Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erika Lima, faço enfermagem na UXPA, sou membro do projeto de extensão da Oficina de Primeiros Socorros e hoje vou ministrar com vocês a aula de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Então, falando um pouquinho mais sobre acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral ele ocorre, então, quando a circulação do sangue para o cérebro é interrompida por algum motivo. Isso impede, então, que o cérebro obtenha os seus nutrientes e o oxigênio necessário para o seu funcionamento. Esse motivo pelo qual a circulação do sangue vai ser interrompida pode ser causada por um coágulo, daí a gente chama de AVC isquêmico, ou por algum sangramento, que daí a gente chama por um AVC hemorrágico. Nessa imagem aqui, então, eu trouxe para ilustrar um pouco para vocês os dois tipos de AVC. O isquêmico, em que ali o sangue ele vai até somente um trecho, e depois disso tem a parte azulada ali, cinza, que vai demonstrar, então, onde não está chegando os nutrientes e o oxigênio no cérebro, causando o AVC isquêmico. E o hemorrágico, quando tem ali esse extravasamento aí da circulação, causando o AVC hemorrágico. Bom, a epidemiologia sobre AVC, os dados sobre acidente vascular cerebral, eles são bem poucos no Brasil, bem pouco constatado. Então, em 2020, ali, a gente teve dados pela Central Nacional de Informações e Registro Civil, que tivemos, então, mais de 102 mil mortes por acidente vascular, e cerca de 70% das pessoas que têm aí o episódio de AVC têm algum prejuízo funcional e 30% encontram dificuldade na locomoção posteriormente. Isso se dá também pelas sequelas que o AVC pode deixar, né? Os fatores de riscos envolvidos aí em AVC em jovens, a gente tem uma maior incidência em homens, doenças no sangue, como hemofilia, que é quando o sangue não coagula corretamente. Isso aí gera um fator de risco pontual para AVC hemorrágico. Ingesta de substâncias tóxicas, como drogas, uso excessivo de álcool, doenças cardíacas, um histórico de infarto, doença de Chagas, diabetes, obesidade, colesterol alto, sedentarismo, doenças vasculares. Um ponto importante aqui é na questão de AVC em crianças, também pode ocorrer, é um fator de risco bem grande no caso de anemia falciforme, que é uma anemia de quando os glóbulos vermelhos eles se deformam e se quebram, causando aí a anemia, tabagismo, estresse e até mesmo a apneia do sono. Fatores que ajudam a prevenir o AVC, então, são hábitos que a gente consegue mudar na nossa rotina, na nossa vida diária. Então, não fumar, não consumir álcool, não fazer o uso de drogas ilícitas, manter uma boa alimentação, manter o peso ideal, beber bastante água, praticar atividades físicas regularmente, manter a pressão arterial e a glicose sob controle. Então, como é que a gente pode identificar os sinais de um AVC? A vítima, então, ela pode apresentar fraqueza, formigamento na face, no braço ou na perna, e vai ser especialmente de um lado do corpo. Então, ela vai apresentar do lado esquerdo ou do lado direito, vai ser somente um lado. Confusão mental, fala arrastada ou confusa, alteração na visão, que pode ser em um olho ou em ambos os olhos, alteração no equilíbrio, na coordenação, tontura ou alteração no andar, e até mesmo uma dor de cabeça súbita, intensa, que a pessoa pode não estar fazendo nenhum esforço físico e vai aí ter essa dor de cabeça muito intensa. Outra forma, então, de conseguir identificar que a vítima está tendo um AVC é pela escala de Cincinnati. Ela vai utilizar, então, 3 parâmetros para reconhecer casos agudos de AVC, que são assimetria facial, debilidade dos braços e fala normal. A gente tem um decorebazinho, que é para melhor gravar perguntas que a gente vai fazer para a vítima. Conforme ela vai tentando fazer, a gente vai conseguir identificar os sinais. Então, a gente vai pela palavra do SAMU. O S, então, a gente vai pedir para a pessoa sorrir, e quando ela vai sorrir, se for positivo, um dos sinais de AVC, ela vai ficar com a boca torta, então somente um lado do corpo vai sorrir, o outro não. É com a imagem ali na direita em cima, mostra. A gente vai pedir, então, no A, que a pessoa abrace, então pedir para ela levantar os 2 braços, para tentar dar um abraço, e assim como a boca, ela vai somente conseguir levantar um lado. Então, somente um lado do corpo ela vai conseguir mexer o braço, o outro não. A gente vai pedir também com a Emily para ela cantar uma música. Isso a gente vai conseguir interpretar ali como é que tá a fala da pessoa. Então, vai estar uma fala normal, um pouco mais enrolada, não vai conseguir entender o que a pessoa está falando. E o U, que seria o de urgência, para a gente ligar diretamente e o mais rápido possível para o SAMU.
Depois a gente conseguir interpretar os sinais e os sintomas que a vítima pode estar apresentando de AVC, e a gente conseguir interpretar que a pessoa está tendo o AVC, a gente tem que ter ideia de como é que a gente vai prosseguir em relação a isso, né? Então a gente tem algumas etapas que é importantes no primeiro socorros para a gente conseguir ter aí auxiliar a pessoa. Em primeira etapa, a gente vai ter então a atenção com a segurança da cena, vocês vão ouvir bastante isso durante o curso, que nada mais é do que a gente, como prestadores de primeiros socorros, avaliar e verificar se existem fatores ou não que possam oferecer risco para nós, socorrista, a vítima ou demais presentes na cena, né? Um exemplo disso, no caso, é, por exemplo, no caso do AVC, um motorista de carro que está dirigindo teve um AVC e acabou acarretando em um acidente. Colocando aí a segurança da cena em prática, a gente deve então fazer a sinalização da rodovia ou da rua, evitando a possibilidade de novos acidentes e novas vítimas, né? O segundo passo, então, é manter a calma e tranquilizar a vítima. A gente, como prestador de primeiros socorros, mais que qualquer outra pessoa, a gente tem que demonstrar calma e segurança das nossas atitudes. Então, antes de agir, a gente tem que pensar e analisar a gravidade do acontecido ali. E também é fundamental que a gente tranquilize a vítima e sempre informe ela de que a gente está tentando ajudar e que qualquer ação que a gente for fazer, a gente deve avisar também a ela e deixar bem informado que qualquer ação que a gente for fazer é na tentativa de ajudar, então. O terceiro passo, então, é solicitar o socorro, que é ligar para a SAMU, né? Nesse caso aqui, após aquele macete, a gente identificou, é uma das formas da gente já chamar o SAMU. E no último caso, se a gente não conseguir fazer a escala de Cincinnati ali, que tem aquele macetezinho, a gente então vai partir aqui para o manejo, e dentro do manejo, o terceiro passo é solicitar, então, o SAMU. Esse contato, ele deve ser, então, o mais imediato possível, porque o tempo do episódio, né, do tempo que a pessoa teve o AVC até a chegada do paciente no hospital, ela pode ser fundamental para minimizar as sequelas, né. E somente após essas etapas, segurança da cena, tranquilizar a vítima, informar que a gente está tentando ajudar e solicitar o socorro, é que a gente realmente deve iniciar alguma atitude nos primeiros socorros. Então, iniciando aqui o atendimento de primeiros socorros, isso vai depender um pouco dos sintomas da vítima, mas o atendimento realmente, ele casos de AVC tem que ser tratado em hospitais, então a gente pode tentar amenizar aí as lesões da vítima e lesões que possam vir até a chegada do socorro. Com base, então, nos sintomas da vítima, dependendo se ela apresentar uma fraqueza, uma confusão mental, por exemplo, no caso de tontura, a gente pode, então, colocar a vítima sentada para que não haja queda, né, queda de própria altura, para evitar aí alguma lesão na queda, e se necessário, se o paciente vir, então, a ter, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, a gente pode aí proceder com a RCP até a chegada do socorro, né. Entrando agora em IAM, infarto agudo do miocárdio, a gente vai ter um pouquinho ali sobre dados também, e nessa parte a gente vai conseguir ter bastante dados da epidemiologia do infarto. Mas então, o que de fato é um infarto agudo do miocárdio, né? O seu conceito e a sua definição também. O infarto, ele é a morte das células na região do músculo do coração, chamada de miocárdio, por isso que o nome é infarto agudo do miocárdio, por conta de uma formação de um coágulo que vai interromper o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Então, ali nas imagens embaixo, mostra ali camadas de gordura, que no caso é a aterosclerose, que é uma doença que contém ali as placas de gordura, que elas se acumulam no interior das artérias do coração, até um ponto que elas obstruem a passagem do sangue, daí causando um infarto. Aqui eu trouxe, então, uma imagem ilustrativa de como é que ocorre o infarto. A gente vai ter, então, uma artéria, que ela vai ser bloqueada por uma placa de gordura. Isso vai interromper o fluxo sanguíneo. Isso vai fazer com que daí cause o infarto e ocasione aí, então, aquela dor na região. Então, no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas apresentam alguma doença cardiovascular e pelo menos 400 mil morrem ao ano, o que corresponde, então, a 30% das mortes dos brasileiros. E também, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima-se que até 2040 vai ter um aumento de 250% até em doenças cardiovasculares no Brasil.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela também criou o cardiômetro. Ele é um indicador de número de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Ele é um site, tem um cronômetro ali que vai contabilizando as mortes por doenças cardiovasculares. Vai trazer também informações como de que as doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte no Brasil. São mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora e uma morte a cada 1 minuto e meio. Então é bastante alto esse número. Lembrando também que muitas mortes, no caso aí de doenças cardiovasculares, elas podem ser evitadas e postergadas também em cuidados preventivos e medidas terapêuticas, né? Além de que a prevenção com tratamento adequado dos fatores de risco, as doenças cardiovasculares elas podem reverter também uma grave situação no futuro. Aqui tem a ilustração que eu peguei do site do cardiômetro. Então ele vai trazer o cronômetro das mortes, né, causadas por doenças cardiovasculares no Brasil. Ele tem ali por ano, por mês e no dia. E ali embaixo ele traz uma tarja que recomendações que podem ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, além de outros dados. Então, a gente tem alguns fatores de risco também para infarto agudo do miocárdio. A gente tem aqui, então, tabagismo, colesterol, hipertensão, obesidade, estresse, depressão e também a diabetes. Também é importante ressaltar que, normalmente, no caso das vítimas que tiveram um infarto, está relacionado esses riscos. Então, a pessoa pode fumar e ter o colesterol alto, ou a pessoa acaba sendo obesa e tem aí uma diabetes, ou tem depressão e fuma. Então, normalmente, eles estão interligados. Outro fato também importante ressaltar é que os diabéticos, então, têm 2 a 4 vezes mais chances de sofrer um infarto. Os sintomas que a vítima que estiver passando por um infarto do miocárdio pode apresentar, então, são uma dor no peito, desconforto muito forte, formigamento no ombro e no braço. No caso aqui, focando no braço esquerdo, sensação de morte iminente, então a pessoa vai estar bastante desesperada, falando que está sentindo que vai morrer, falta de ar, náusea e vômitos, e aqui a gente entra na questão da dor epigástrica, que vai ser uma dor no estômago, e isso vem junto aí com a questão da dor que ela vai irradiando, vai para outros lugares, né? Pele pálida, fria e pegajosa, que daí a gente vai ter as extremidades azuladas, né? Por causa da falta de circulação na periferia do corpo. Alteração do nível de consciência e até mesmo um pulso irregular. Lembrando aqui que a dor ela pode realmente ser irradiada, ela pode ir para os ombros, para os braços, para as costas, pescoço, até mesmo maxilar, e normalmente ela vai ser um quadro prolongado, né? Ela não vai ter alívio, a pessoa vai sentar, não vai ter alívio, não vai até mesmo tomar algum remédio, algo do tipo, e ela pode se estender de minutos até mesmo a várias horas. Então, após a gente conseguir ali identificar os sintomas que a pessoa está realmente tendo um infarto agudo do miocárdio, a gente vai precisar saber lidar com essa vítima, né? Até o socorro chegar. Então, a gente vai passar pelas mesmas etapas dos primeiros socorros que eu passei em AVC. Então, segurança da cena, manter a calma, tranquilizar a vítima, solicitar o socorro. Então, depois dessas etapas, aí sim, até o socorro chegar, a gente inicia o primeiro socorro. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter atenção com a segurança da cena, avaliar e ver se tem fatores que possam oferecer riscos para o socorrista, a vítima ou demais presentes na cena. Em segundo, a gente vai tranquilizar a vítima, isso vai ter o intuito de diminuir o esforço cardíaco e manter ela confortável. Em terceiro, a gente vai examinar os sinais vitais com frequência, é indicado também conservar o calor corporal, pela questão ali que anteriormente que eu tinha falado, da falta de circulação na periferia do corpo, e também lembrar que tem o risco de parada cardiorrespiratória. Logo após, então, a gente vai solicitar o socorro, vai contatar a equipe da SAMU 192, lembrem sempre. O contato do SAMU, ele tem que ser o mais rápido possível, pelo mesmo motivo da questão do tempo de atendimento, né, do episódio que a pessoa infartou e até a chegada dele até o hospital, para minimizar as sequelas também. E também é importante ressaltar aqui que em vítimas que, no caso, venham a ficar inconsciente, como eu tinha falado ali antes,
por uma PCR, né, uma parada cardiopulmonar, a gente pode iniciar as manobras de RCP somente após o contato com o SAMU. Então, a gente vai estar cuidando dos sinais vitais, a pessoa ficou inconsciente, então a gente liga para o SAMU, após a gente conseguir contato com o SAMU, a gente informa que a pessoa está inconsciente, e durante esse contato com aí, o contato com o SAMU, a gente pode iniciar a RCP, sempre com o auxílio dessa equipe até que ela chegue, que a equipe de socorro é uma equipe especializada, né? Essa foi as referências que eu usei para os dois temas. Então, pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço também que acompanhem o nosso projeto pelas redes sociais. E lembrar também que ao final dessa aula terá algumas questões. Essa foi as referências. Então, pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço também que acompanhem o nosso projeto pelas redes sociais. E lembrar também que ao final dessa aula terá algumas questões em relação aos conteúdos abordados. E que o tema da próxima aula vai ser sobre primeiros socorros psicológicos. E lhe desejo um bom curso de primeiros socorros a todos vocês. Muito obrigada.